Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Vamos continuar essa semana aqui falando e discutindo e mostrando um pouco mais da repercussão e dos desdobramentos que essa mudança de peso na Classic Physique vai causar. A gente falou bastante aí. Ontem eu soltei 2 vídeos, já era tarde da noite, um às 8 da noite, um às 10 da noite. Vou deixar depois aqui o link na descrição, eu vou fazer uma playlist, vou deixar os links para vocês assistirem, porque se você não viu ainda vale muito a pena ver. Eu explico um pouco melhor ali com mais detalhes algumas coisas que são bem importantes. Mas antes, eu quero falar um pouco do Hunter Labrada. Tem show esse final de semana, tem o Tampa Pro, o Fabricião vai competir por lá também. Eu falo do Fabrício no próximo vídeo, então se inscreve no canal. Puta, no próximo vídeo tem um negócio, alguma coisa histórica, histórica, que vai ser muito difícil de ser repetida, talvez nunca. Pode acontecer com essa mudança de regras. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, é interessantíssimo. Mas o Hunter, 4 dias aqui, a galera me marcou, cara. Ele tá impressionantérrimo, impressionantaço, titíssimo, seco, cheio. Tá até com um pouco de corte na perna. A galera falou assim, pô, você falou que ele não tinha corte, ele tá com os cortes, mas não são cortes super profundos, né, cara? Não é que a perna dele não tenha corte, a galera às vezes tem essa dificuldade um pouco de entender esse fator relativo do bodybuilding. Ele tem cortes, mas aqui ele tá com cortes ainda melhores. Ele deve estar depletando a essa altura, mas a gente não sabe quanto que é a foto, né? Faltam 4 dias ali, mas a gente não sabe se ele tá começando a depletar ou se ele já tá depletando. Faltando 4 dias, foi ontem, né? Teoricamente, ele poderia estar ali no meio da depleção dele, já com o físico mais murcho e tudo. Então, cara, promissor o físico do Hunter, aparentemente um dos melhores físicos que a gente já viu. Tem muita gente falando isso. As costas deram uma baita de uma melhorada, só que tem aquela velha história. O Hunter, a gente já conhece, acompanha ele já faz uns anos, sabe que todo show, uma semana antes do campeonato, alguns dias antes, na academia, com a luz boa, etc, o cara sempre tá excelente. E esse condicionamento, essa condição, esse fator uau, quase nunca se repete no palco. Vamos ver como que vai ser esse final de semana. Quero falar aqui rapidão do nosso patrocinador, a Growth. 80% whey protein concentrado, pacote de 1 kg, 24 gramas de proteína por dose, 5,4 gramas de BCAA, melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia. Os meus preferidos são Cookies and Cream e o chocolate com amendoim. Cara, compra chocolate com amendoim, só compra, depois você me fala. E também lembrando aí, temos creatina em estoque neste momento. Tem uma falta de matéria-prima no mundo, por isso que pode ser que você vá no site de vez em quando e não tenha, mas continua checando. E sempre lembrando, use o meu cupom, o cupom Chaim, você não tem ideia do quanto você contribui, o quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, link na descrição. Cara, vamos falar um pouco do Ramon agora e da mudança de peso na Classic. Eu dei mais a informação ontem, não dei muito a minha opinião. E é o seguinte, cara, eu sempre falei, que a companhia sabe, que o peso da Classic precisava subir. Tinha que subir aí umas 5 libras, que a galera do topo tá no limite. E quando eu falava isso, a galera falava, nossa, tá louco, pelo amor de Deus. E subiu realmente, mais para umas, menos para outras, 2 libras pro Chris Bumstead, 5 libras ali pra categoria do Ramon, mas algumas outras subiram 7 libras. Eu vivia falando, tem que subir o peso, assim como eu venho criticando como é julgado o bodybuilding, como é ruim ter confrontos ali, call-outs com 6 atletas, porque você não consegue mostrar isso muito bem na rede social, você não consegue explicar isso pro público novo que tá chegando, didaticamente fica muito ruim, é complicado de entender o esporte, então a gente tem várias pequenas críticas aí, e pô, a gente acredita que um dia possa mudar, né? Inclusive tem um vídeo que eu falo e faço uma proposta, explico como eu acho, uma sugestão de como poderia ser feito e o que deveria ser considerado. Mais uma coisa que eu sempre fui contra e nunca escondi foi a motivação para isso. Eu sou contra porque a galera tá falando assim, a gente quer que mude porque a gente quer um esporte mais justo, a gente quer que o negócio fique beleza. E não é, cara. A gente quer que muda porque o Ramon tá ali levando uma desvantagem. E para dar uma disfarçada, todo mundo tá falando que quer que muda por uma questão esportiva. E todo mundo sabe aqui que se o papel fosse invertido, fosse o Ramon sendo 4 vezes campeão, com a altura lá em cima, podendo pesar 10 libras a mais e tivesse um cara correndo atrás, nunca nenhum brasileiro ia nem comentar e nem falar de mudança de altura, e se cogitasse iam falar que era sacanagem mudar a regra no meio do jogo. Então isso sim eu sou contra, porque eu acho que é uma hipocrisia. Isso quer dizer que eu torço contra o Ramon? Não, muito pelo contrário. Eu torço pra caramba pra ele, admiro pra caramba ele, falo sempre, gosto muito. Sou um dos poucos caras que falam e que acham que ele pode vencer o Chris Bumstead, mesmo se o peso não mudar, nem os fãs dele acreditam nisso. Mas o meu trabalho aqui é trazer informação pra você e não falar o que você quer ouvir. E quando a gente fala em mudanças, cara, as mudanças são legais, elas tiram um pouco da
vantagem levada pelo Chris Bumstead, isso é inegável. Aí a gente pega a tabela nova, o Ramon vai poder... Ele podia pesar 101, vai poder pesar 5 libras a mais agora, que é 103. O limite do Chris Bumstead, esse aqui, era 240 libras, agora é 242. Só que, como a gente viu no próprio canal do Chris Bumstead, ele gravou a pesagem e ele pesou no Olímpia do ano passado 237 libras. Então quer dizer... Quando sobe para 242, ele ainda pode colocar em relação ao Olímpia do ano passado 5 libras também. Então, se o Ramon pode pôr 5 libras, nesse ponto o Chris Bumstead também pode pôr 5 libras, o que deixa o negócio proporcionalmente falando na mesma. É lógico, a galera fala assim, pô, mas o Chris Bumstead não tem facilidade de colocar peso como o Ramon tem, dificilmente ele coloca. Realmente, aí eu tô aqui só colocando o que pode acontecer. Tô falando que vai acontecer. Mas a gente tem que considerar também que esse aumento do peso do Ramon, que ele vai conseguir chegar maior, mais cheio, vai ser impressionante, cara. Vai motivar o Chris Bumstead também a mudar um pouco da estratégia, falar assim, cara, de repente eu consigo chegar um pouco maior, de repente eu vou fazer uma coisa diferente aqui, eu vou usar esse limite que eu tenho porque eu quero ganhar. Também muda pra ele, não é só pro Ramon que muda. E isso tem sido pouco falado. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que é o seguinte, cara, o Ramon tem uma linha muito melhor, musculatura mais arredondada, um shape mais bonito, um formato mais bonito. Ele é um pouco mais baixo. E quando a gente fala que ele é um pouco mais baixo, considerando tudo isso aí, essas linhas perfeitas, 5 libras de músculo no Ramon vão se traduzir em mais volume do que 5 libras supostamente no Chris Bumstead. O que é uma vantagem pro Ramon teórica. Só que isso nos leva a pensar uma outra coisa, que foi pouco falado ontem também, pouco explorado. Algumas categorias, as mais baixas principalmente, ganharam mais limite de peso ainda. Algumas ganharam 7 libras. Então, por exemplo, aqui, ó, do Brian Ansley, que é 5 pés e 6 polegadas, antes era 180, agora é 187. E por aí vai. E a gente também é levado a pensar que se 5 libras no Ramon, que é um pouco mais baixo, tem um shape foda, vai ser mais, se traduz em mais volume do que no Chris Bumstead, também é verdade que quando você pega um cara que no Terence Ruffin e soca 7 libras nele e 5 no Ramon, o ganho de volume, preenchimento e fullness no Ruffin vai ser até um pouco maior do que o do Ramon, supostamente na teoria, tá? Aí entra uma outra questão, olha só quem reaparece, quem entra novamente na jogada, o Brian Ansley, ele fala aqui, cara, eu vi sim a mudança de peso e esse peso a mais me ajudaria bastante na Classic Physique, então sim, eu vou dormir pensando nisso, vou conversar com o meu time, pode ser que a gente volte pra Classic, ele deixa essa porta aberta, mesmo porque ele fala o seguinte, ó, o aumento no limite de peso me coloca agora com 187 libras, 7 libras a mais do que antes. Entretanto, eu não vou precisar cortar tanta água ou cortar água tão pesadamente. Por isso, pode ser que eu pese 192 libras porque eu não perderia tanta altura. Então, o fato dele não ter que desidratar tanto permite que ele possa até subir uma divisão de altura, e aí o peso dele iria de 180 libras para 192 libras. Iria de 82 quilos para 87 quilos. Então a gente está falando aí de 5 quilos de músculo, de volume de palco a mais no Brian Ansley, contra 2 a mais do Ramon. O Buys and Tries também postou isso aqui, dando a notícia ontem, e o Terence Ruffin comentou. Ele fala assim, ó, eu vou conseguir aumentar mais 7 ou 12 libras, dependendo de como eles medem minha altura. Então, também, o Terence Ruffin tá ali no meio que no limite da altura, e esse ganho possivelmente de 12 libras, de 5 quilos, porque o cara vai ter um aumento de peso que já foi dado e mais um aumento de altura, e isso vai acabar motivando esses caras que estão ali meio que no limite para subir, que talvez não estivessem antes, a passar a fazer um pilates, a se alongar e a buscar maneiras de subir uma divisão, porque aí esses caras vão ser muito, mas muito beneficiados. A gente tá falando de 5 quilos a mais em caras bem baixos, com a linha fenomenal. E a gente sabe que a linha é muito boa quando o cara coloca um peso, assim como é no Ramon, é com os caras também. Esse volume parece ser muito maior. O Brian Ansley, a gente nem sabe se volta. Ele falou, talvez eu volte. É um baita de um talvez, de uma suposição. O Ruffin tá ali, é uma realidade. Talvez ele consiga aumentar a altura dele ou não. Mas aí o que a gente pode ter certeza é uma coisa, cara, que essas mudanças, e eu falei isso lá atrás, vamos tomar cuidado, pessoal, que de repente muda o bagulho e não vai ter
tanta vantagem assim, porque a gente entende que se quanto mais alto o cara, mais vantagem ele tem, quanto mais baixo o cara, mais desvantagem ele tem. Eles tentaram balancear isso aí. Tô falando que tá certo também, que é assim que tinha que ser, que a proporção tinha que ser essa? Não também, eu acho que tinha que ser tudo refeito, mas não é o que tem, e tem ainda uma pancada de outros caras aí mais baixos que talvez com essa mudança, se vendo podendo pesar mais até 5 quilos a mais, aí, dependendo da manipulação que for feita, vão ficar muito mais motivados e podem aparecer novos jogadores, novos nomes subindo de posições esse ano. E lembrando vocês que hoje tem lives exclusiva para membros no canal, a gente tem feito lives aí semanais, toda quarta-feira às 8 horas, e hoje, obviamente, quem tiver lá, quem for membro do nível Master, a gente vai poder discutir e falar mais sobre esse assunto numa live, podendo ouvir a opinião de vocês, discutindo com vocês, entendendo o que vocês pensam e podendo tirar um pouco mais de dúvida da galera. Para quem não é membro ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição e no meu comentário. E mais uma vez, pessoal, não é torcida contra, não é nada disso, porque eu sei que vai ter muito fã, muita gente que vai querer falar isso e muita gente que tá junto ali, que vai querer montar nesse vagão também, mas esses são os fatos. A minha obrigação é trazer os fatos para vocês, trazer todas as possibilidades possíveis e não só a mais bonita. Diante de tudo isso, eu ainda acho que o Ramon tem grande chance de ser campeão, pode ser campeão, vai ser campeão do Olímpia, acho que isso é inevitável, mas a gente precisa entender que essa mudança não foi benéfica só para ele, foi benéfica para uma porrada de gente a mais aí também. E a gente tem que estar ciente disso. Quero muita opinião de vocês, comenta aí para mim, já eu volto com mais vídeos. Valeu!